bem com vocês? Tenho certeza que está tudo bem, né? Então, nós estamos iniciando a nossa segunda TPC de matemática, essa TPC voltada para o ciclo 2, porque agora eu tenho um parceiro, eu tenho o Fábio, que é nosso parceiro, né? E ele vai depois fazer uma voltada para o ensino médio. Lembrando que tanto uma como a outra, as duas, nós vamos trabalhar as habilidades, algumas habilidades das questões propostas na ADE, que vocês irão aplicar. A nossa diretoria é o modelo 5, né? Nós, então, iremos trabalhar habilidade de outros modelos, mas que são habilidades essenciais, que também vai ter no modelo 5, vai ter em todas, e são muito pertinentes, né? Todas as habilidades trabalhadas na DE, elas são voltadas para o ensino fundamental. O terceiro ano que vai pegar algumas habilidades que são do primeiro ano ou do primeiro ao terceiro, mas os demais é tudo voltado. Então, é muito pertinente você, que é do ensino médio, se tiver oportunidade de assistir essa TPC, e você que é do ensino fundamental, se tiver oportunidade de assistir a do ensino médio, também é bem pertinente e bem legal. A ideia sempre essa, como a gente pode fazer as questões propostas, habilidade propostas, de maneiras diferenciadas, né? Dando um foco, a gente tenta fazer um foco diferente, de repente é aquele exatamente que você faz, né? Então, se você, meu querido professor, professora, tiver facilidade, assim, de comunicar com nós, de alguma boa prática que você faz, compartilha com a gente. Quando nós tivermos a ATPC e nós tivermos via Teams, como eu tinha combinado essa, mas neste momento que eu estou fazendo a gravação, vocês estão no merecido descanso, né? Então, vocês estão dando uma descansadinha e a gente, na diretoria, a gente tem esses dias a gente não tem, então a gente está aqui gravando, porque depois vai vir novas demandas. Mas não vai faltar oportunidade nós estarmos juntos via Teams, coisa que vocês sabem que eu gosto muito de estar pertinho de vocês, pelo menos vendo os rostinhos assim gostosos, lindos. Que saudade que eu tenho, gente, que saudade. E você que tem uma boa prática, fala com a gente, olha, eu já faço assim, isso deu resultado. Então, vai compartilhando para a diretoria de ensino, que chega até a gente, e depois a gente pode ver como que a gente faz para a gente divulgar, para a gente mostrar essa boa prática para as outras escolas. O que nós queremos, gente, aqui é o aprendizado dos nossos alunos. E esse aprendizado deu certo com você? Compartilha. De repente não deu certo com você, mas pode dar certo com outros, né? Então a gente está nessa troca aí, e é isso que a gente quer fazer mesmo, né? Então vamos lá. Lembrando, então, que nós vamos ter agora as nossas duas ATPCs do ensino fundamental. Tudo que for bom, retenha e aproveite. E o que você não gostar, nunca faça igual. Já é também a sabedoria, né? Tamo aí, juntos, no que precisar, vamos que vamos, e, se Deus quiser, nós venceremos, visando sempre os nossos queridos alunos, o seu aprendizado. Nós somos os mediadores desse conhecimento, nós não somos retentores, nós somos os mediadores, nós damos ideias, né? Assim como a gente vai compartilhar ideias, que pena que não dá para compartilhar, só eu que vou falar, né? A gente vai colocar ideias aqui, vocês vão moldá-la, vão lapidá-la, e da maneira que for possível, vocês vão utilizá-las, eu tenho certeza. Outra coisa importante é saber que as habilidades, elas são essenciais, elas são voltadas realmente, muito tem habilidade, até no ensino médio, que é do 5º ano. Por isso é o letramento matemático. Nós temos letramento matemático, e esse letramento é o que falta, é o que falta. Não adianta a gente falar assim, tá, gente? Isso meu aluno já viu. Ele, com certeza, se ele está no 9º ano, ele já viu dos outros anos. Mas o que ele aprendeu disso? Ele decorou fórmula ou ele aprendeu e assimilou alguma coisa? Então, o que a gente... Eu não gosto de regras, vocês sabem disso, fórmulas, né? A gente utiliza, sim, desde que eu saiba para que ela serve, o que significa, o que é cada coisa da fórmula, o que ela me leva, sabe?
de repente, o aluno tem um outro caminho que chega, demonstra que ele sabe resolver aquele problema de uma maneira diferente. Precisamos ouvi-los. Essa oportunidade que nós estamos tendo agora de ouvir os alunos, de voltar a trabalhar com habilidades essenciais, bem essenciais mesmo, oportunidade que a gente está tendo, vamos aproveitar essa habilidade. E outra coisa que a gente vai propor aqui é, você vai trabalhar com seus alunos, já está trabalhando, né, com seus alunos, e nesse trabalho, às vezes, você tem uma lousa para fazer, mas às vezes não tem a lousa. Então, o que eu vou propor, o que o Fábio vai propor, é como que a gente pode também no PowerPoint fazer uma aula. Aqui eu vou tentar passar uns 15 exercícios ou mais, rapidinho, mas se você achar que esse exercício é pertinente para você retomar, você pode usar do PowerPoint, se estiver animado, você utilize, use e abuse. E você de 15, você vai conseguir 2, 1, 2. Importante que saia deles a resolução. Nós estamos também vendo pelo Centro de Mídia a resolução, a arte de resolver problemas, né? Vamos chamar assim. E essa arte de resolver problemas são as 4 fases. Nós temos que entender, nós temos que bolar uma estratégia, executá-la e depois nós temos que validar isso que nós achamos, né? Então é isso que a gente vai tentar fazer, então, no nosso ATPC, tá bom? Certinho, gente? Então vamos lá, tenham paciência comigo, que com certeza vocês serão recompensados por Deus, tá bom? Vamos lá, deixa eu compartilhar essa, então tá eu e o Fábio, na nossa querida diretoria Campinas Oeste. Primeiro passo, revisando o nosso sistema de numeração decimal. Nossa, está chamando os alunos de quê? Eu não estou chamando eles de nada. Eu estou dizendo que nós devemos despertar nele o gosto pela matemática e o entendimento da matemática. E um sistema de numeração decimal bem trabalhado vai nos gerar lucros futuros muito grandes. Então, devemos trabalhar. Existe o nivelamento. Se houver necessidade, vamos fazer um nivelamento. Se não tiver nivelamento, na medida do possível, durante a aula, a gente retoma, sim, porque há necessidade. Pode ser que os seus alunos não tenham essa necessidade, só que isso é geral. E, no Estado, foi apontado a necessidade desse trabalho, tá? O sistema de numeração decimal é a unidade, décimo, centésimo, dezena, centena e assim vai. O que os alunos trazem do 5º ano e nós deixamos ele perder isso? Que uma unidade para chegar na dezena se divide por 10, por isso que eles contaram lá no ábaco de 10 em 10, e assim foi, do milésimo para o centésimo divide por 10. Então, eu posso falar que uma unidade é 1/10 da dezena. Geralmente fala que uma dezena é 10 unidades, mas uma unidade, 1/10 da dezena, opa, mas temos que ser fala, se é válido isso, que uma dezena é 10 unidades, eu multiplico, a unidade da dezena, o que uma unidade é da dezena, né? A unidade é 1/10 da dezena, isso é muito importante. Geralmente 1/10 se fala que é 1/10 da unidade, 1/100 da unidade, isso se fala. Mas falar que a unidade é 1/10 da dezena, a unidade é 1/100 da centena, Inês, para que isso? É importante. Isso é compreensão, é apropriação, tá, gente? Sabemos isso e sabemos que aqui é a unidade. Quando eu escrevo um número sem nada atrás, ele é a unidade, a dezena é a centena, mas a minha unidade pode ser o grama, a minha unidade pode ser o litro, a minha unidade pode ser o importante, o metro, né? Porque o metro eu vou falar ali na frente, mas uma unidade que eu parei assim, mas uma unidade que nós não falamos, mas que ela é muito usada por nós, o real. Real é uma unidade. Tem o décimo do real e tem o centésimo do real, mais conhecido como centavos. Isso é a nossa BNCC, o conhecimento do aluno com a realidade.
E esse conhecimento é isso, é o sistema de numeração decimal. Não é real. Não, ele é uma unidade. O real é uma unidade muito importante e usada todos os dias pelo nosso aluno. Muito bom. Aí posso fazer uma pergunta assim. Uma moeda de 10 centavos corresponde a quantos décimos do real? Por que fazer essa pergunta, Inês? Vocês vão saber daqui a pouquinho com a outra pergunta minha. Então, moedas de 10 centavos corresponde a quantos décimos do real? Porque se eu falasse para vocês quantas moedas de 10 centavos eu preciso para fazer um real, de repente, contando, sairia 10. Mas agora eu falei assim, quantos décimos do real corresponde uma moeda de 10 centavos? Olha, se eu estou falando centavos, eu estou perguntando quantos centavos eu preciso para fazer um real, devia ser 100. Só que eu não estou trabalhando com um centavo, estou trabalhando com 10 centavos. E 10 centavos corresponde a quê? A 1/10 do real. Portanto, eu preciso de 10 décimos do real para fazer 10 décimos do real para fazer um real, né? Então, eu preciso 10 décimos, 10 desse para fazer um desse. E o que quer dizer 10 décimos de um real? Porque se você tiver 10 centavos, você tem aqui, olha. Isso aqui é 10 centavos. E 10 centavos, ele é o quê? 1/10 do real. Então, eu preciso... Quantas moedas de 10 centavos, que nada mais é do que 1/10 do real, eu preciso para fazer um real? Esses casamentos têm que estar muito claro na cabeça, né? Como eu identifico metade de um real? Assim? Assim? Ou assim? Ou os 3, ou 2? Então, aqui, quando eu escrevo do real 0,50, eu estou escrevendo do real. Assim, eu estou dizendo que aqui não tem nenhum real, tem meio real. E meio real é 5/10 do real ou 50 centavos. Está aqui nos 50 centavos. Agora, quando eu escrevo 50 centavos, eu estou falando 50 centavos, normal. Agora, quando eu escrevo isso daqui, eu estou escrevendo a metade de 1 centavo. Então, a minha unidade aqui era real, a minha unidade aqui é centavos. Então, eu estou escrevendo isso daqui. Certo? Centavos, 0,5 milésimos do real e décimos de milésimos, que não vem ao caso. Mas o que eu estou trabalhando aqui é que 0,50 dos centavos não quer dizer 1 centavo, nem 10 centavos, nem meio real. Ele quer dizer metade do centavo. E a metade dos centavos, ele entra em 5 milésimos. Por quê? Porque se fosse 10 milésimos, seria 1 centésimos, né? Então, 10 milésimos seria 1 centavo, né? Então, como isso é a metade, ele é meio milésimo dos centavos, no caso, tá? Então, é importante essa notação. Gente grande escreve, vai escrever centavos, ele escreve isso e escreve centavos. Aí nem não precisa de 1 centavo, com a metade você já resolve o problema. Como se escreve 5 centavos na forma decimal? Pergunte aos seus alunos e você vai ter muitas respostas assim. 5 centavos. Não. Se eu estou trabalhando com real, o 0 está aqui, o 5 está aqui. O 5 está no décimo do real. O centésimo, centavos, o centésimo do real está aqui. Então, os 5 centavos, dificilmente um aluno escreve assim. Ele escreve assim. Cuidado. Isso é importante para ele. Agora, se eu falasse para você, escreva, se eu falasse, escreva 5 centésimos. Na forma decimal, sairia isso, 5 centésimos, acho que sairia, aí sairia para mais
do que 5 centavos, para alguns sairia assim, mas 5 centésimos, algum que erra isso, faria isso. Por quê? Porque eu falei centésimo, centésimos é décimo, e centésimo já ficou mais em casa do que décimo do real, centésimo do real, porque nós não falamos isso, nós não mostramos isso, e isso é uma coisa que é do dia a dia e eles têm que conhecer. E cabe a nós explicar, né? Ou 5 centavos quer dizer 5 dividido por 100. 5 centavos, talvez não, mas 5 centésimos ele escreveria, que nos dá isso do lado. Muito bom. Continuando ainda no sistema, eu vou pôr uma outra unidade aqui, que é o metro, e mostrar o que muda é só o final do lado de cá, e do lado de cá, que dá uma mudança mais brusca, mas continuando com a palavra metro, hecto quer dizer 100, e o quilo quer dizer 1000, né? Muito bom. É assim que é a minha tabela do metro, mas também é um sistema de numeração decimal. A única coisa que a gente não trabalha com o sistema de numeração decimal é no caso das horas, né, gente? A horas, o grau trabalha como se fosse hora, né? Mas o metro, o grama, o litro, os centavos, está na numeração decimal. O que eu preciso saber aqui? Por exemplo, como se lê isso? Já é uma coisa importante. A lê 20,03 metros. Lê 20 metros e 3, pergunte ao seu aluno, fala, vamos ler certinho, 20 metros e esse 3 é o quê? Ah, dona, 20 metros é alguma coisa. Isso fica meio desvinculado, ele não põe isso no sistema de numeração decimal, né? Mas se ele colocasse, a unidade é metro, eu pus a vírgula lá, 20,03, ele saberia que o 3 é centímetro. Isso cai na avaliação diagnóstica, viu? Mas e se eu colocasse 20, qual a diferença desse 20,03, 20 metros e 3 centímetros, com esse aqui? Esse aqui é 20 unidades e 3 centésimos. Por quê? Porque não tem a unidade aqui é metro, a unidade aqui é unidade. Qual algarismo ocupa a posição dos centésimos? Eu poderia usar essa tabela, porque no lugar do centímetro estava o centésimo. E se fosse isso aqui, o que quer dizer? 0,05 decâmetro. Mas eu quero ler como 5. É 5 o quê? Centésimo do decâmetro? Não é isso. Décimo, centésimo, decâmetro. Mas o que é 5 centésimo do decâmetro? Lembrando que minha unidade é decâmetro, então eu vou lá no decâmetro, 0,05. Então, esse 5 quer dizer 5 decímetros. Então, eu não fiz conversão de andar vírgula, nada. Eu vi onde ele está embaixo do decímetro, ele é decímetro, certo? Então, a centésima parte do decâmetro é decímetro, e é verdade, porque, olha, daqui para cá, não é isso? 10, 100. Só que eu estou aqui, então, daqui para cá é décima parte, centésima parte, certo? Que é exatamente centésima parte do decâmetro, que é o nosso decímetro. Inês, o que é isso? Isso é matemática, isso é conhecimento, isso é construção de pensamento, fazer base. Mas sim, não é que é muito difícil, eles não estão habituados a ver isso e nem nós a falarmos isso. Então, eu devo ficar falando assim? Não estou falando, se você vai dar a tua aula aí de, como que a gente diz, de nivelamento, a gente pode colocar e brincar, mas dentro de uma aula e algum exercício, a gente pode jogar umas perguntas dessa. Isso aqui é para lembrar que isso é importante que ele saiba, que ele construa essa matemática, beleza aí, e a gente, no momento, a gente sempre vai colocando e vamos colocando. Só a gente evitar de ler 0,05 decâmetro, a gente já está desenvolvendo nessa criança um conhecimento, um letramento. Quando for metro ao cúbico, todas as nossas unidades do passado, eles passam a ser ao cubo, e qual é a diferença de um para o outro, né? Porque metros cúbicos a gente diz agora, a diferença é que este
era 10 desse, agora este passa a ser 1000 desse. Então, é de 3, não trabalho mais de 10 em 10, e sim de 1000 em 1000. E outra coisa muito importante para o ensino médio também é que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Uns pensam que 1 metro cúbico é igual a 1 litro. Pega a conta de água, aonde tem lá quantos metros cúbicos de água foram gastos na casa, peçam para eles trazerem, e lá eles vão ver que foram gastos, às vezes tem casa aí que gasta 20 metros cúbicos, que é bastante, tem casa que gasta 2 metros cúbicos, mas como gastar 2 litros? Vou gastar 20 litros? Isso é que eu gasto para encher a garrafa de água. Então, 1 metro cúbico é 1000 decímetros cúbicos, e cada decímetro cúbico é 1 litro, então 1 metro cúbico é 1000 litros. Isso é importantíssimo saber. Como poderíamos provar que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro? Meu querido aluno, vamos fazer essa experiência em casa e provar isso? O que quer dizer cubo? Cubo é volume. Como que eu posso fazer em volume? O que é metro ao quadrado? Espera-se que saia a área, né? Quando eu elevo ao quadrado, espera que saia a área. E quando eu elevo ao cubo, é porque eu tenho um produto, são 3 fatores, comprimento, largura e altura, né? Então, construir, já que é metro cúbico, decímetro cúbico, é 1 decímetro de comprimento, 1 de largura e 1 de altura. Então, faça isso, faça um cubo com essa medida. Alguns não vão fazer e nem perguntar. Outros vão ter vergonha, mas vão perguntar: dona, minha régua não mede decímetro. Não me espanta se escutar essa resposta. São sinceros, tá? Por quê? Porque falta aqueles slides anteriores que 1 decímetro, né? É igual a 10 centímetros que nós vimos ali atrás. Então, se ele fizer uma caixinha de 10, 10, 10 e jogar 1 litro, vai caber, ele vai ver que essa afirmação é verdadeira e não vai mais esquecer. 20,03 metros cúbicos. Como que eu posso ler 20, é 20 metros cúbicos e 3 o quê? Centímetro? Mas eu estou em cubo, então não pode ser centímetro. Corresponde a quantos litros? Então, eu quero saber de litros, mas eu quero saber ler isso. Como que eu leio isso? É 20 metros cúbicos e 3 o quê? Basta colocar lá, né, gente? 20 metros cúbicos, não é isso? Como agora anda-se de 3 em 3, então aqui eu não vou pôr o 0 aqui, o 2 aqui, eu vou pôr o 2 aqui e o 0 aqui, teria que ser o 0 aqui também, ó, 0,20, 3 dígitos para o metro cúbico. E aqui eu teria que pôr 3 dígitos para o decímetro cúbico. Então, o que eu tenho aqui? 20 metros cúbicos e 30 decímetros cúbicos. Para eu saber qual o significado daquele 3, né? Aquele 3 significa 30 decímetros cúbicos, tá? Ou 20,03 metros cúbicos, para aquele que entende e sabe o que está acontecendo, é legal, né? É interessante. Aqui nós estamos falando de 20... Bom, vamos fazer, Inês. Eu ia falar. Ah, Inês, esse 3 é tão pouquinho, né? Quando se fala 3 centésimos realmente 3 centésimos, 3 centavos é pouco. Mas será que 3 decímetros cúbicos, que não é 3, são 30 decímetros cúbicos, é pouco? Por que 30? É porque a casa ocupa 3, né? Será que é pouco? 20.030 litros, certo? Aqui é 20.000 litros e aqui são 30 litros, são 20.030 litros. Então, esse 3 não é um 3 à toa, não, é 30 litros, ok? Muito legal, né, gente? Decomposição muito importante. Né, Inês? Aprendeu no ciclo 1? Sim. Fizeram bastante, sim. Quando chegou com a gente lá no ensino fundamental, séries finais, isso fica meio distante. Aprendeu, guarda para você que tá bom. Nós trabalhamos em ATPCs anteriores, no ano passado, né? Acho que nós trabalhamos, nós
os porquês de muitas coisas, e dentro desses porquês vinha assim, por que que os números, a soma dos algarismos, se a soma dos algarismos for divisível por 3, esse número é divisível por 3. Por quê? Porque alguém pensou que assim deu certo? Não, porque alguém provou que isso é verdadeiro. Então, nós fizemos os porquês, está em ATPCs passado, ou podemos retomar se houver necessidade. E para fazer isso foi através de decomposição. Então, a decomposição, ela não é só ali do fundamental do ciclo 1, não. A decomposição é algo que deve permanecer continuamente e devemos utilizá-la. E devemos apropriar dela, saber o que significa para o momento que eu precisar usar, eu tenho e utilizo. Por exemplo, se eu tiver este número aqui, 30.261 unidades, né? 30.261. O que é decompor? Decompor é escrever um número como produto de fatores. Então, eu vou pegar o primeiro, pode ser 3 vezes 10.000, o segundo é 0 vezes 1.000, o 2 vezes 100, o 6 vezes 10 e 1 vezes 1 mesmo, que é a unidade, né? Se nós somarmos isso, nós vamos ter aquilo. Então, isso aqui é uma decomposição do número 30.261. É 30.000 mais 200, mais 60, mais 1. Se eu tivesse esse número aqui, 30,261, como que seria essa decomposição? Lembrando que o 30 estaria aqui, então seria 3 vezes 10, o 0 vezes 1, a unidade, né? 2 vezes décimo, então é 2 vezes 0,1, 2 vezes 1 décimo. Aqui, esse 3 é 3 vezes uma dezena, que é 10. Esse 3 é 3 vezes dezena do milhar, né? Que não deixa de ser dezena do milhar. Esse aqui é 2 vezes 1 décimo, que está aqui. Esse outro é 6 vezes 1 centésimo e depois eu tenho 1 milésimo. Gente, é importante falar que para somar usa-se vírgula embaixo de vírgula. Só que, desculpa, é muito mais pertinente e dá uma base se eu falarmos, eu tenho que somar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, né? Dá uma formação melhor e aqui eu poderia somar. Então, essa decomposição também é muito importante, deve ser tocada no nivelamento ou na oportunidade que tiverem em algum exercício. Algumas divisões após apropriar-se do sistema de numeração decimal. Que tipo de divisão? Aqui está pedindo para dividir o 0,30 por 2. Meu Deus, se é para dividir 0,30 por 2, eu vou escrever 0,30 dividido por 2. E aí, para dividir, falaram que aqui tem 2 casas, eu ponho 2 casas aqui, corto a vírgula, não dá, então eu ponho aqui, aumento um 0 lá. É uma técnica. A partir do momento que você falou 0,30, é essa técnica, não vai... É a técnica que vai sair e vai sair. Agora, é triste falar que é para completar a casa, ainda se falasse que esse 30 aqui, né, eu tenho centésimos, então esse 2 inteiros eu tenho que passar para centésimos, por isso que ficou 200 centésimos, certo, gente? Então, é importante se eu ver, tanto é que a resposta, quando você coloca, puxa, então esse daqui, 30 centésimos por 200, deu 0 centésimos. Né? É importante isso. Agora, veja aqui, veja comigo. Se eu falasse assim para você, 30 centésimos, ou melhor, 30 por 2 dá quanto? 15. 30 centésimos por 2 dá quanto? 15 centésimos. O que vocês acham?
30 centésimos por 2, a metade de 30 centésimos é 15 centésimos. Para que eu vou fazer isso e passar só técnica em cima de técnica? E isso aqui? Eu tenho o número 30, são 30 inteiros, né? Esse 30 inteiros, eu quero saber, dividi-lo em pedacinhos de 0,2, de 2 décimos e 2 décimos. Ou, quantos 2 décimos cabem em 30? Se eu tenho uma unidade aqui é uma unidade. Quantos 2 décimos cabe dentro de uma unidade? 2 décimos, mais 2 décimos, mais 2 décimos e mais 2 décimos. Se eu tiver 5 2 décimos, eu tenho 10 décimos, que é uma unidade. Então, dentro de uma unidade, cabe 5. Se eu tenho 30, eu vou ter quanto? 150. Quantos 22 cabem em 460? Eu trabalhei o sistema de numeração, eu já trabalhei por aquilo, eu não estou caindo do céu agora, eu trabalhei lá antes. E eu sei que ele quer saber quantos 22 cabem em 460. E eu sei que o 22, se eu falar 10 22, eu tenho 220. Se eu pegar mais 10 22, eu pego mais 220. E isso vai me dar 440. Vai sobrar só 20, que não cabe nenhum 22 dentro dele. Portanto, essa divisão vai me dar o quê? Quantos 22? 20. 22, certo? Mais 20 de resto. Olha o euclidiano aqui, né? Método euclidiano. Tá aí. Tentar levar eles a pensar e ter o significado do que está fazendo. Se é sem significado, gente, põe na calculadora. E mesmo assim dá problema, tá? Porque se ele pegar na calculadora, escrever isso aqui, a calculadora vai escrever para ele 20, vírgula alguma coisa. Você falar, e qual que é o resto? Então ele não sabe. Se pelo menos soubesse usar a calculadora, tirar a parte inteira, multiplicar a parte inteira para achar o resto, já era legal. Mas, se não, é calculadora. Nós não devemos criar nosso amor à matemática, não é criar um aluno que saiba usar calculadora. Também é, mas que saiba programar uma calculadora para fazer cálculo. Eu acho que é esse que é o desafio, né? Eu não tenho que fazer um usuário, e sim um formador, né? Aqui é problema, tem as fases. Quando tá problema, gente, aqui embaixo, vocês pegarem o PowerPoint, na parte de baixo tem uma parte de anotações. Lá tem todas as habilidades que se refere ao problema, as habilidades que são cobradas ali na ADE. E lembrando que isso não é da nossa 5, mas é uma habilidade que tem em todas as ADEs. E eu acrescento alguma coisa, eu dou uma mexidinha, não em números, eu não mexi nisso aqui não, mas eu mexo em tipos de perguntas a mais que a gente pode fazer. Então, um exercício, quando se tem um exercício, eu sempre comento isso, né? Quando alguém fala assim, hoje eu corrigi a avaliação na lousa, eu corrigi. Gente, nós não temos que corrigir avaliação nenhuma na lousa. Nós temos que comentar os exercícios. Para comentar, eu tenho que saber o que meu aluno fez, olhar prova a prova, ver o que o aluno fez para comentar, e com esse comentário ele consiga tirar dúvidas ou aprofundar mais. É isso que a gente, né? É isso que nós devemos fazer. Por isso, prova objetiva, faça teus alunos responder para você poder ajudá-los, senão a gente não consegue. Certo, errado, ele acertou. Acertou ou chutou? Acertou, sabe o que fez, ou acertou no acaso? Não sei. Errou porque ele não sabe, não tem habilidade, ou porque ele tem dificuldade em alguma parte que está lá dentro dela? Não sei.
Para eu saber, eu preciso ele escrever o que ele faz, né? Então, vamos lá. Eles devem ler o exercício, entender, bolar uma estratégia, executá-la. Lendo o exercício, eu tenho 30 livros do mesmo tamanho. Eu vou contar, a Karine está mudando e ela comprou 8 caixas iguais para guardar livros e materiais de escritório. Ela pretende utilizar algumas dessas caixas para guardar todos os seus livros. Se quiser guardar livro com material também pode, ela tem que guardar algumas dessas caixas, ela não vai usar todas as caixas, pelo que está dizendo aqui, né? Alguma dessas caixas. Só que tem um jeito de ela guardar. Ela quer que todas as caixas fiquem com a mesma quantidade de livro. Eu estou falando porque tem que ler o enunciado para a gente mais depressa. Mas o aluno tem que ler e depois você deve, né, gente, fazer perguntas para ver se essa compreensão. Ou pergunta, o que você entendeu? Nada. Você já até sabe, estou até vendo a carinha deles. Aí, você, o que você entendeu? Você, alguma coisa sai. E aí você solta perguntas para que eles respondam e tenham o que você precisa para a compreensão. Então, gente, ele comprou o quê? Caixas. Quantas caixas que ele comprou? 8 caixas. Então, eu vou entender o meu problema. Ele falou que ele comprou 8 caixas. Eu vou pegar as 8 caixas, aqui eu estou pondo separadinho só para mais fácil para contar. 8 caixas, e dentro dela ele vai guardar o quê? Livros e materiais de escritório. Muito bem. Os livros são todos do mesmo tamanho, já disse isso. Agora, ele falou que posso pôr tudo na mesma caixa? Eu posso pôr metade numa caixa e a outra metade nas outras caixas? Não, tem que ser quantidades iguais. Compreendi o problema. Qual é a minha estratégia? A minha estratégia, o que você pode fazer? Eu vou pegar as caixas e vou pegar os livros aqui. Essa vai ser a minha estratégia. Então, vamos executá-la. Se eu tiver uma caixa só, eu vou colocar 30 livros dentro dessa caixa. E pode, porque ele falou que eu não posso usar alguma dessas caixas, estou usando uma, pus os 30 lá dentro. E se eu pegasse 2 caixas, eu posso pôr 10 em uma, 20 na outra? Não, tem que ser igual. Então, seria 15 e 15. Se eu pegar 3 caixas, quantos livros eu vou ter que pôr em cada caixa? Sendo quantidades iguais, eu vou pôr 10 em cada uma. Observe, veja se eles entendem que se ele multiplicar número de caixas por livro, sempre eles vão obter o número 30. Esses fatores, o produto deles, né, dá 30. E se eu pegar 4 caixas? Se eu pegar 4 caixas, 2 daqui, então 4 caixas vai ser 7 livros e meio, mas eu não vou rasgar livro não, então não pode. E se eu pegar 5 caixas? Você põe 6 livros em cada caixa. E se eu pegar 6 caixas? Se pegar 6 caixas, você põe 5 livros em cada caixa. E se eu pegar 7 caixas? Vai rasgar livro. 8. Se eu pegar... eu vi que aqui trocou, deu certo. Ó, era 5, eu pus 6 livros. Era 6, eu pus 5 livros. Então, eu vou pegar 10 caixas e vou pôr em cada caixa 3 livros. Isso é possível? Se eu tivesse 10 caixas, eu só tenho 8. Então, isso não é possível. A partir de agora, eu não posso aumentar mais minhas caixas porque eu não as tenho. E a partir daí, se você quer falar, o que você observa nesses números? O que esses números são? São divisores de 30. E esse também são divisores de 30. E 1 vezes 30, 2 vezes 15. É uma decomposição do número 30. Né? Viu como tudo está ligado? Aqui vai ter, Márcia organizou um sorteio beneficente e vendeu 65 bilhetes numerados de 1 a 65. O irmão de Márcia comprou todos os bilhetes cujos números são múltiplos de 6. Então, o irmão de Márcia, ele comprou os bilhetes dela e falou que ia comprar os múltiplos de 6. É o que está escrito lá. Eu estou lendo, entendendo e marcando aqui o que ele está falando. Estou entendendo o problema. E o primo de Márcia, ele quis comprar todos os bilhetes desse sorteio cujos números sejam múltiplos de 5. E ficou triste, porque ficou faltando alguns números.
Que números que ficaram faltando? Quais foram os números dos bilhetes que o irmão de Márcia, o primo de Márcia compraram? Entende, gente? Vocês, como eu quero saber a quantidade até os 65, tá bom, mas para saber, ou eu poderia, depois disso, falar, e se fosse? Vocês vão entender o porquê que eu estou perguntando. E se fosse só 65? E se fosse 200 bilhetes? Quais os números que o primo de Márcia, que escolheu os múltiplos de 5, depois do irmão ter pego os múltiplos de 6, que não estaria mais disponíveis para ele? Essa resposta vai vir no final desse nosso pensamento. Então, vamos, essa foi o meu entendimento. A minha estratégia, qual vai ser? Eu vou achar os múltiplos de 6, vou achar os múltiplos de 5, né? Então, vamos pôr em execução. Múltiplos de 6 começa do zero. Eu não posso pôr o zero, porque o bilhete começa do número 1. Então, são tipos de perguntas que eu tenho que fazer. Eu não posso deixar o meu aluno, não vou escrever todos. E aqui, será que eu vou escrever o 65? É o último? Quem que é o último, gente? Então, é importante. Por quê? Múltiplos de 5 também não pode ser o zero. Ele vai pegar o 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, vai passar lá pelo 60 e esse pega o 65. Mas acontece que a hora que ele for comprar, esse bilhete não estava mais lá e nem esse estava mais lá. Por que que não estavam? Porque esses números, o irmão dela já pegou nos múltiplos de 6. Ah, então o primo não conseguiu pegar nem o 30 e nem o 60. Muito bem. E se fosse até 200, quais seriam os outros números que ele não teria para pegar? Ele teria que notar antes, né, gente, que o número 30 e o número 60, eles são múltiplos de quem? Do 6 e do 5 ao mesmo tempo. E 30 e 60 são múltiplos de 30, do produto desses dois. Ah, então agora ficou fácil, é múltiplo de 30, 30, 60, 90 e assim vai. Então, essas coisas é o que temos que levá-la a pensar. Inês, mas isso leva uma aula inteira. Aprendeu? Fantástico. Tá? E aí tá umas perguntas, e aí tá algumas sugestões. Certo dia, o professor Marcos entrou em sala de aula e escreveu a seguinte afirmação. Jéssica comprou uma caixa de 600 gramas de cereal e observou que 2/6 da composição desse cereal é de carboidratos. Em seguida, o professor pediu aos seus alunos que determinassem a quantidade de carboidratos que tem nessa caixa de cereal. Observe a solução proposta por 4 alunos dessa sala e a pergunta é: qual ou quais esses alunos armaram, mostraram o entendimento de como achar a quantidade de carboidrato? Gente, vamos lá. Uma caixa de 600 gramas, 2/6 da composição desse cereal. Lá eu tenho 600 gramas, né? Como que eu acharia isso? É normal, e nós também fazemos isso, fazer aqui 2/6 dos 600, 2/6 do material, que são 600 gramas, são de carboidrato. Só que nada aqui tem 2/6 de 600. Aqui tem 600 vezes 2/6, 600 dividido por 6, e aí? Isso aqui não tem. Muito bem. E por quê? Quando nós olhamos isso, 99,9% dos alunos, e esse 001, esse 01 que falta somos nós, os 100%, a gente escreve 2/6 de 600. Dificilmente você escreve, para achar 2/6 de uma composição, você fala 600 vezes 2/6. Eu faço, eu disse, dificilmente, mas não disse que é impossível. Com certeza tem muitos que estão ouvindo e que fazem isso. Continue fazendo, que eu garanto que seus alunos estão adquirindo maior habilidade, tá? Mas geralmente é assim que se escreve. É assim que se fala, é assim que se escreve.
Só que para resolver isso, como que ele resolve? Uns multiplica o 2 por 600, depois divide por 6, é uma opção. Multiplicar, olha só, 2 por 600 e divide por 6. Outros dão uma simplificada aqui e faz 600 dividido por 3. Outro simplifica, divide os 600 por 6 e o resultado multiplica por 2. São os métodos de fazer. O que eu não posso é eu falar para eles 2 vezes 600, 1.200 dividido por 6. Porque quando chegar numa questão desse tipo, ele não vai fazer. Veja, faça esse exercício e peça para ele fazer. Depois, tá? Então, gente, é uma boa oportunidade. É que ele viu quanto dá. Você não achou nenhuma aqui? Então, faça essa operação. Quanto dá essa operação? Faça essa conta aqui. Quanto dá essa conta? E ele vai ver que aqui ele vai ter quanto? 3.600 por 2, né? Aqui 600 menos 2 sextos, não vai dar isso mesmo, né? Não tem como. Mas essas duas vão dar os 200. Mas então, isso e isso, nós estamos falando a mesma coisa. Por quê? Vamos analisar. Aqui não está escrito 600 dividido por 6 e multiplicado por 2? Nós não falamos isso aqui? 600 dividido por 6 e multiplicado por 2? Quando eu falo 600 vezes 2 sextos, 2 sextos vezes 600, eu estou usando o quê? A comutativa. Se ele, na cabecinha dele não existe comutativa, ele vai ter que fazer a conta para ver que isso dá exato, mas quem sabe esse é o momento dele fazer a conta e ele compreender, saber que existe uma propriedade comutativa, saber que ele pode simplificar para multiplicar, ele pode multiplicar e dividir, ele pode dividir esse, já que é multiplicação, ele pode fazer uma divisão e depois multiplicar o resultado por 2. Quem sabe é uma boa hora para ele aprender isso, né? Adquirir essa habilidade. A Ailete comprou uma barra de chocolate e utilizou 3/5 dessa barra para fazer um ovo de Páscoa. E da quantidade que sobrou, utilizou a metade para fazer um bolo. Qual a fração que ela utilizou para fazer o bolo? Vamos entender e ter uma estratégia para fazer isso, para depois executar. A minha, vamos entender, eu li, o meu entendimento junto com a minha estratégia vai ser de eu anotar o que está escrito. 3/5 da barra. Opa, 3/5 é algo dividido em 5, tomei 3. Da quantidade que sobrou, ela utilizou a metade. Do que sobrou essas duas partes, e ela utilizou a metade, ela utilizou isso. Então, mostrei a minha estratégia, foi através dos desenhos, né? E já estou fazendo usando na estratégia a minha execução. Qual foi a fração da barra qual foi a fração que ela utilizou para fazer o bolo? Mais importante, a fração não é do que sobrou, a fração da barra de chocolate. A barra era tudo. E a fração da barra significa 2 partes dessas 10 partes da barra. Ok? Esse também vamos ler, entender. A minha estratégia vai ser colocar os dados, tá? Vou usar essa estratégia. E já nessa minha colocação dos dados, eu já vou vou executar esse meu plano. Depende da estratégia que você faz, na tua estratégia, a minha estratégia de colocar os dados através do desenho, eu já me ajuda a minha resolução. Joana é professora de uma escola de idiomas e da quantia que recebe mensalmente de todo o seu salário, ela gasta 696 em despesas. E o dobro dessa quantia, ela deposita numa caderneta de poupança, certo? A quantia restante, então ela pega, gastou lá aquilo, gastou isso aqui, ali, guardou na poupança, e a quantia restante, então, do que sobrou, que corresponde à terça parte. Se a quantia que sobrou corresponde à terça parte, então ela dividiu o salário dela em 3 partes. Essa aqui sobrou.
ela não diz que essa primeira parte é essa, que a segunda parte é essa. Ela disse que a terça parte foi o que sobrou. Então, essas duas partes aqui foi o que ela pôs em despesas pessoais e na poupança, certo? E essa aqui são das contas fixas, né? Então, essas duas partes aqui, que dá exatamente 2.088, é esse pedaço aqui. 2.088 foi as despesas pessoais e a poupança. Aqui foi 2.088. Se isso aí eu tinha dividido em 3, e isso aqui era a terça parte, então esse aqui significa o quê? É 2/3. Então, aqui tem duas partes das 3. Portanto, cada partinha minha vale 1.044. O salário dela completo, ele disse que terça parte, nós dividimos o salário em 3 partes, portanto, basta multiplicar por 3. Dá para passar isso, né, gente, remoto, por aulas que vocês dão para ele, pôr o desenho, escutar e depois ir marcando, que aí você consegue colocar, explicar, montar, né? Consegue, são sugestões. Observe a reta numérica abaixo, essa reta é dividida em partes iguais. O ponto P e Q representam quais números racionais? A P e Q é racional. E pede para escrever esse número racional na forma de fração e forma decimal. Ah, então o número racional pode ser escrito na forma fração ou forma decimal. Vamos lá pensar o que eu posso fazer. Como que eu posso? Vamos ver quantas partes eu tenho aqui. 1, 2, 3. Então, ela foi dividida, esse pedaço está em 3 partes iguais. Se eu tenho do 1/5 até os 16/5, eu andei quanto daqui até aqui? 15/5, né? Então, se é 15/5 em 3 partes, cada parte vai ser 5/5, certo? Cada parte vale 5/5. Então, 1 mais 5/5, nós vamos ter quanto aqui? Nós vamos ter os 6/5. E mais 5/5, nós vamos ter o 11/5. É uma boa oportunidade para se trabalhar soma de frações com denominadores iguais. Que ótimo. Escreva esses números. Era só esse, mas você vai escrever todos, manda ver todos. Na forma decimal. Na forma de fração, escrevi, e na forma decimal. Ah, então é fácil. Forma decimal, basta você pegar o número, dividir forma decimal. Ok, ok. Mas vamos escrever na forma decimal, conforme a palavra está dizendo? O que é forma decimal? É uma divisão por 10? O que é 1/10? É 1 dividido por 10? O que é 2/10? 2 dividido por 10. Vimos isso agora há pouco. Então, o que é 6/5? Se fosse 6 dividido por 10, estava em casa. Se fosse alguém dividido por 10, eu saberia. Então, vamos fazer isso, porque o 5, ele é parente do 10. Se eu escrever uma fração equivalente, um denominador 10, eu consigo escrever esse número decimal sem fazer força. Mas como que o 5 virou 10? Eu estou escrevendo uma fração equivalente, eu vou multiplicar os 6/5 para não alterar, só se eu multiplicar pelo número 1. Sim, eu só posso multiplicar por 1, porque senão eu altero as coisas. Mas 1 não dá, Inês. Mas dá 1 sim. O que é 1? Quanto que é 3 dividido por 3? Quanto que é 4 dividido por 4? Quanto que é 5 dividido por 5? Ah, não é tudo 1? Então, eu vou fazer aqui, eu vou multiplicar. Por isso que a gente multiplica por 2 em cima e 2 embaixo, a gente fala. Porque eu estou multiplicando isso por 1. 6 vezes 2, 12. 5 vezes 2, 10. Portanto, 12/10, que é escrito na forma decimal e na forma fracionária. Decimal você já tinha escrito. Frações equivalentes. Tá vendo, gente? Para quê? Não, fração equivalente para outro momento, não. É no momento que eu preciso. E se eu preciso uma equivalente e o 5 é facílimo colocá-lo como 10, então vamos trabalhar em cima disso. A mesma coisa aqui, 22/10, 32/10, 2/10. Vamos explorar tudo isso, né?
2 polígonos regulares abaixo. Dos polígonos regulares abaixo, Marisa deseja fazer um mosaico utilizando 2 tipos de peça, de maneira que consiga preencher completamente uma superfície. Ensino médio tem o ladrilhamento, né? O ladrilhamento que se trabalha no ensino médio. É exatamente isso também que se trabalha lá, mas pode-se fazer muito bem aqui no ensino fundamental. Quais são as possíveis combinações que Marisa pôde fazer? Para usar 2 tipos. Isso é o que pede. Agora eu tenho que aproveitar esse exercício. Eu vou fazer ladrilhamento com um tipo, com 2 tipos, com 3 tipos, se der com 4, com 5, vamos ver o que dá e vamos sugerir aí. Não é teste, nós não fizemos teste, então vamos fazer. Vamos começar a aproveitar. A primeira figura era essa. Essa figura é composta de quantos lados e quantos ângulos? 10 lados e 10 ângulos. Lá foi falada uma palavra mágica, e a palavra mágica lá falou assim, 2 tipos, cadê? Em cima, polígonos regulares. E se não fosse regulares? Se não fosse regulares, esse polígono, se ele não fosse regular, ele continuaria com 10 lados e 10 ângulos. A única coisa do regular, e continuaria com o mesmo nome de decágono. Decágono é um polígono de 10 lados. Se é regular ou não, isso é outra coisa que tenho que dizer polígono regular. Se é regular, ele vai ter números, o tamanho, né, a medida dos seus lados, todos os lados possuem a mesma medida, e todos os seus ângulos internos possuem a mesma medida, ou são congruentes, e os ângulos externos também possuem a mesma medida, também são congruentes, né, gente? Então, é um decágono. Como que nós fazemos para achar quanto que mede a soma dos ângulos internos aqui? Para fazer a soma dos ângulos internos, nós escolhemos aí um vértice qualquer, e desse vértice a gente faz o quê? A gente, risca triângulos, né, gente? Vocês sabem que eu estou falando, vocês, para os seus alunos, vão fazer com régua, não vão fazer igual que eu estou fazendo assim, sem régua, mas risca triângulos, tá? O importante é que, olha, que coisa bonita demais. Uma teia de aranha, né? Você riscou aqui 8 triângulos, por isso, 8 triângulos, a soma dos ângulos internos no triângulo é 180, então eu tive 8 triângulos, a soma de todos esses ângulos internos deu 1440, né? Porque eu somei esse e com esse. Eu somei esse com esse outro pedacinho. Eu somei esse com esse outro pedacinho. De tal modo que no final, de pedacinho em pedacinho, eu somei esse ângulo inteirinho, né? Se 8 triângulos deram isso, e eu tenho 10 ângulos, cada ângulo mede isso dividido por 10. Inês, eles já sabem a regra. Eles já sabem a fórmula, né, regra? A fórmula do ângulo. Que ótimo, que seus alunos têm boa memória. Mas eu estou falando com maior parte, mais da metade dos alunos não tem boa memória, e se não usam, esquecem. Mas se você faz isso, se você faz ele chegar na fórmula, ele vai guardar, com certeza, uma maior quantidade de alunos, sim. O octógono, a mesma coisa, se divide, ele vai ver que vai dar 6, vai multiplicar e vai dividir por 8. A mesma coisa ele faz com o hexágono, com o pentágono, com o quadrado e depois com o triângulo. Depois que ele fez tudo isso, escreva a forma algébrica para generalizar como encontra o ângulo, o valor do ângulo interno em qualquer polígono regular. Isto é, se o polígono tiver N lados, como que eu consigo achar o valor do seu ângulo interno, né? O que você fez quando tinha 10 lados? Você fez 8 por 180. E quando tinha 8 lados? Eu fiz 6 vezes 180. E esse? Então se ele tiver N lados, o que você está fazendo em todos? Eu estou tirando 2, e depois que eu tiro 2, não é eu que tenho que falar ele, né? Multiplico por 180. E isso já deu o quê? A soma dos ângulos internos.
Mas eu quero saber quanto vale um ângulo interno. Depois você pegou esse número e dividiu por quanto? Aí dividi por 10. E o que era o 10? Era o número de lados. Então, você dividiu por n, né? Só que não podemos falar. É eles que têm que tirar. Quais as possíveis combinações para fazer um mosaico? Esses são os ângulos internos dos nossos polígonos. E aqui, com um tipo de peça, ele vai ver aqui, né? Como que eu posso juntar para fazer 360. 4 de 90, 6 de 60, 3 de 120, né? Então, isso com um tipo de peça. Não adianta você juntar esse aqui que não vai dar, nem esse, né? Deixa ele fazer a conta. Será que não dá? Então faz, 144 mais 144, deu 288, mais 144. Ah, passou, né? Então, encavalou a peça. Então, não dá. Com dois tipos de peça, nós estamos pondo aqui o quê? 2 de 60 e 2 de 120. Então, 120, 3 120, que me deu os 360. E aqui, eu estou pondo 2 de 90, que deu 180, e 3 de 60, que deu 180, que deu os 360. Mas, aqui tem mais um, né, gente? Se eu puser 2 octógonos, eu vou ter quanto? 270. 2 octógonos, 270. Se eu somar mais um quadrado, 270 mais 90 dá 360. Então, é mais um tipo que eu posso fazer 2 octógonos com um quadrado. Então, essa brincadeira é muito legal. O decágono e o pentágono não dá para a gente juntar. E com 3 tipos de peça, aqui tem o 60 com mais 180, aqui 60 com 120 também, 180 também deu para fazer. E com 4 tipos de peça diferentes, será que eu consigo essa, né? 4 tipos, esse e esse eu já pus. Para entrar a quarta peça, teria que entrar essa. Mas se eu... Aí já não funciona. Se eu já tenho 135, eu tenho que pôr mais outro de 135 para acabar em zero para chegar no 360. São as coisas que a imaginação, né, começa a voar. Daí uma sugestão para vocês. Para organizar o armário de Luana, sua mãe colocou cada um dos 15 pares de sapato em caixas que tinham o mesmo tamanho e a mesma cor. É muito importante essa colocação, mesmo tamanho e mesma cor. A falta dessa colocação colocou 15 pares de sapato em caixas. Se não tem isso aqui, e é uma questão de Enem, é anulada. Por quê? Porque vocês vão ver que ela quer identificar a caixa, né? Pegar uma caixa ao acaso. Ora, se as caixas não estão dizendo que tem o mesmo tamanho, a mesma cor, eu vou saber qual que eu vou pegar, né? Se eu vou pegar a caixinha menor, que está a sandália maior. Então, muda a probabilidade de eu acertar, saber o que é a caixa, aumenta, né? Então, depende do tipo da pergunta, isso pode anular uma questão de vestibular. Por isso é muito importante esses detalhes. Às vezes tem muita história na coisa e fica a desejar o necessário para não deixar dúvida no exercício. História não precisa. Precisamos de dados para evitar qualquer dúvida. Desses pares, 10 eram sociais, 2 eram esportivos e os demais sandália. Quando Luana viu a organização, decidiu identificar cada caixa pelo tipo de sapato que continha. Para começar, ela pegou uma caixa aleatoriamente e colocou a primeira etiqueta de identificação. Lá perguntava qual a probabilidade da primeira caixa que Luana pegou conter um par de sandália. E eu pus a probabilidade em porcentagem. Eu quero saber da sandália, do sapato social e do esportivo. E é legal quando a gente fala em porcentagem, eu estou pegando todos os tipos, a soma disso tem que dar o 100%, né? Então, também são coisas legais para a gente fechar. Então, são várias perguntas que são feitas, né? A minha estratégia, primeiro, é ver, li o problema, são 15 pares, eu tenho 10, vou escrever aqui, ó, 10 pares sociais, só para não perder, 2 pares esportivos, como era 15, eu tenho 3 pares de sandália. Quando ele pede a probabilidade,
é aquilo que eu quero, né? O evento, só que a gente não vai falar isso, nem espaço amostral ainda, mas é aquilo que eu quero entre todos. Então, aqui eu tenho 3 em 15, que são 15 pares, 15 caixas, 10 em 15 e 2 em 15. Ótimo, estaria resolvido se não fosse em porcentagem. Em porcentagem, o que eu faço? Meu Deus, divide e multiplica por 100. Resolve a história? Sim, mas vamos pensar um pouquinho? Se eu tenho isso aqui, eu posso simplificar, e na simplificação, por 3, isso me dá 1/5. A porcentagem é quando eu tenho 100 no denominador. Então, se eu multiplicar esse por 20 e esse por 20, eu vou ter 20%. Pronto, 20%. Ótimo. E agora, Inês, se você simplificar isso, não dá, porque se você simplificar isso por 5, você vai ter 2/3. E como você vai fazer o 3? 3 vezes quanto que dá 100? Bom, é 3 vezes 33, 33, 33. Que também dá certo. Se eu fizer 3 vezes 33 vezes 33, me dá 100. Certo, gente? Se eu tenho já isso na minha mente, eu já faço isso. Eu estou falando, dividir por 5 vai me dar 2/3. Se eu multiplicar isso por 0,33, que é uma dízima, eu vou multiplicar isso por 0,33, que vai me dar quanto? 0,66 por 100, que vai me dar aproximadamente 66%, ok? Um jeito de fazer. Aí, se eu já tenho 66 aqui, eu tenho 20 aqui, esse aqui vai ter que me dar 34, né? Será que daria 34? Não sei. Não dá para dividir, eu tenho que fazer esse número virar 100. Bom, mas vamos lá. O que é 20%? 3 quinzeavos. Então, 1 quinzeavos não seria o 20 dividido por 3? Então, 1 quinzeavos, 20 dividido por 3 dá o quê? O 6,66. Eu estou fazendo 20% dividido por 3. Então, 1 quinzeavos é 6,66%. Aqui eu tenho 10 desse, eu vou ter 10 desse, que vai dar 66,6%. E esse outro você pode fazer pela soma, ou você poderia falar 2 desse. Se você falar 2 desse, do jeito que eu cortei no 6,66, isso me daria 13, né? E 32, que vai dar aproximado 100%. Mas se eu já tenho o 66,6 e o 20, eu já falo que esse aqui é 13,4, né? Inês, isso é você? Não, não. Eu sempre digo assim, se uma pessoa é capaz de fazer, eu também sou. Vai demorar para eu chegar, mas eu vou fazer. Eu consigo. Não vai sair bem feito na primeira vez, nem na segunda. E meu aluno, o que vai fazer? Ele vai escutar uma vez, ele vai escutar outra e vai começar. O único jeito de a gente assimilar as coisas é quando a gente escuta mais de uma vez. Então, a gente vai escutando e a gente vai assimilando. São sugestões. Essa é muito legal. Judite utilizava 2 máquinas para embalar os feijões que produz. Essas máquinas, trabalhando juntas, embalam um lote de 13.500 pacotes em 150 minutos, com a mesma quantidade de feijão em cada pacote. Quantos pacotes de feijão cada máquina embala por minuto? Regra de 3. Regra, tira essa palavra. Vamos pensar. Judite comprou outras 3 máquinas, mas é uma estratégia, sim, está corretíssimo. Está corretíssimo. Judite comprou outras 3 máquinas iguais às que já havia e as acrescentou no processo para embalar a sua produção. Em quantos minutos um lote igual a esse será embalado por todas essas máquinas funcionando juntas e no mesmo ritmo? Então, agora ela comprou 2, então agora ela tem 5. Se ela tiver 5 máquinas, quanto tempo ela vai demorar? Tem que tirar tudo isso do meu aluno. Mas, gente, e aí eu pus quantos pacotes cada máquina embala por minuto? Que é essa a pergunta. Somente uma máquina leva quanto tempo para embalar o lote acima? Se eu tenho 2 máquinas e demora 150 minutos, se eu tiver uma máquina só, ela vai conseguir embalar em 150 minutos a parte dela.
certo? E ela vai precisar de mais 150 minutos para embalar em parte da outra. Então, se for uma máquina só, ela vai levar 300 minutos. Você concorda que uma máquina leva 300 minutos para embalar isso? Porque era duas, era 150 minutos, né? Então, 150 minutos, ela fazia essa parte dela, essa fazia a parte dela, a metade e a metade, e resolvia. Agora, essa faz a parte dela e a parte da outra não está funcionando, então ela tem que fazer 300 minutos, correto? Eu aumentei máquina? Não, eu diminuí. Eu tinha duas, eu caí para uma máquina. Então dá vontade, a criança, se não presta atenção, e fala, uma máquina é metade do tempo. É metade. Você pode até induzi-lo, falar assim, olha, gente, se eu tiver metade da máquina, uma só, quantos minutos eu vou usar? Metade dos minutos, dona. Certo? E aí, depois ele tem 5 máquinas. Então, eu pus aqui, se fosse 3 máquinas, quanto tempo ele levaria? Ora, se eu tenho uma máquina, leva 300 minutos. Se eu tenho 2 máquinas, eu pego essa quantidade de minutos que uma estava fazendo sozinha e vou dividir para as duas. Então, deu 150. E se eu tiver 3, eu vou pegar a quantidade de minutos que eu tenho e dividir por 3. E se eu tiver 5 máquinas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa quantidade de minutos que uma usa e dividir por 5. Então, ela vai trabalhar 1/5 do tempo. Se tivesse 5 máquinas, ela vai trabalhar 1/5 do tempo, a outra 1/5 do tempo, a outra, cada uma vai trabalhar 1/5 do tempo, porque tudo junto dá o total do tempo. Então, seria o quê? O 300 dividido por 5. Escreva a forma algébrica para encontrar os minutos que levariam N máquinas, que levariam para embalar esse lote com N máquinas iguais. Então, o que a gente faria? Eu teria o 300, né? Como que seria a resposta? Eu teria o meu, eu não sei onde está o meu pontinho aqui, tá? Eu teria os 300 minutos e dividiria pelo número de máquinas, correto? Uma máquina leva 300, 2 máquinas leva 150, 3 máquinas leva 100, e 10 máquinas, 30 minutos, e assim vai se fazendo o exercício. Ok? Usei regras de 3, eu usei o significado da regra de 3. O significado da regra de 3 é você achar a unidade e depois da unidade você acha a quantidade total. Foi o que eu fiz. Com o entendimento que eu estou fazendo, se 2 fazem 150, se eu diminuo a quantidade de máquinas, eu ponho uma máquina só, ela vai ter que trabalhar para as 2, por isso que seu tempo irá dobrar. Aqui é bem tranquilo, novamente, né? Ciclo 1. 4 sorvetes custam R$900. Absurdo, né? Mas custam R$900. Quanto custará 10 sorvetes? Acha o preço de 1 e multiplica por 10, né? Então, se eu faço 900 metros em 4 minutos, quanto que eu ando em 1 minuto? Depois, se eu souber quanto que eu ando em 1 minuto, eu acho quanto que eu ando em 10 minutos. Então, nem passou, não me passa na cabeça que isso é uma regra, aquele negócio que multiplica em cruz. Não, nem me passa nisso. Me passa o que está escrito. Se 4 minutos eu ando 900, velocidade constante, em 2 minutos eu ando 450. Então, no minuto eu ando metade de 450. Se eu sei 1 minuto, eu consigo achar quantos? 10, 15, 20, 1 hora, 2 horas. Cuidado se falar em horas, porque aí você vai ter que transformar horas em minutos, né? Agora, outra coisa, não vai perguntar um exercício desse, quanto que eu percorrerei, velocidade constante, em 3 horas, gente? Haja condicionamento físico para andar 3 horas com uma velocidade constante. Vamos ser coerentes, tá? Isso é enfeitar problema e por fora da realidade. Por favor. No quadro abaixo estão representadas 2 razões que são diretamente proporcionais. Em uma delas, um dos números está representado pela letra X. Encontre e descreva como encontrou o valor de X. Essa pergunta é minha. Essa pergunta não é do exercício, não, é minha. Descreva como você encontrou.
Essas grandezas são diretamente proporcionais, porque quando é inversamente, grandezas inversamente proporcionais, se um é 3/4, a outra é 4/3, isso que é o inverso, né? Inversamente é isso, né? Então, elas são diretamente. Então, é normal, né? Como as grandezas são diretamente proporcionais, eu vou pôr igual. Ai, que delícia, eu multiplico e cruz, resolve. Resolve sim, com certeza. Não entendeu nada porque multiplica e dá certo. Essa igualdade diz que essas frações são equivalentes. São diretamente proporcionais, são equivalentes. O 72 para chegar no 36 dividiu por 2, é a metade. Então, esse número para chegar no 12 foi dividido por 2. Ou 36 para ir para o 72 dobra. Então, o 12 para vir para esse x dobra. Então, é 24. São frações equivalentes. Certo, gente? Escreva isso. Esse exercício é 10. Ai, que legal, Inês. Aí, pela batida de olho que vocês deram, isso aí é um sistema. Então, vamos fazer o sistema. 4 pacotes de batata, mais 2 copos de refrigerante. O Pedro pagou R$28. Muito bem, Pedro. Bruno foi à mesma lanchonete, pediu 3 pacotes de batata, mais 2 pacotes de refrigerante e pagou, iguais o de Pedro, e pagou por isso R$28,50. Aí foi uma outra família, comprou 5 pacotes de um, 5 de outro, poderia ser 5 de um, 4 de outro, aí não importa. O importa, se eu souber o valor de um pacote de batata e um copo de refrigerante, eu vendo para quem eu quiser, quantas vezes eu quiser. Agora, então, a gente pega e eu faço o seguinte, eu multiplico uma por menos um, subtraio, corto uma. É uma técnica de se fazer, é uma técnica. Mas vamos pensar? E é importante saber as técnicas, porque às vezes tem coisas quando vem, o nosso raciocínio, que a gente pensa, às vezes as contas ficam mais fáceis se usar as técnicas de se fazer. É bom saber isso também, é importante, sim. Mas vamos começar sabendo o que está fazendo para depois usar a técnica para fazê-la. Se eu pegar esse de cima aqui, desculpa que eu pus errado, né? Não era 2 copos de refrigerante, porque aí estava muito fácil, aí já estava até escrito. 3 copos de refrigerante, certo? 3 batata e 3 refrigerante. Se eu pegar, vou dividir esse por 3. Vai dar aqui uma batata mais um refrigerante é igual a quem? Dividir por 3. Se fosse 30, daria 10. Faltou em 50, então vai faltar, por 3, vai faltar 50 centavos para cada um, certo? Portanto, isso me deu 9,50. Se eu dividir esse por 2, eu vou ter 2 batatas mais um refrigerante, vai me dar R$14. Acabou o exercício. Para este, a única diferença que tem é de uma batata. E essa uma batata que está me dando a diferença no preço, que está me dando R$4,50 de diferença no preço. E esse R$4,50 eu estou pagando a menos aqui, porque eu comi uma batata a menos, ou estou pagando mais aqui porque eu comi uma batata a mais. Então, uma batata custa R$4,50. Se eu sei uma batata, eu sei o refrigerante, aí eu faço o que eu precisar. É entender o que está fazendo, entender o que significa uma equação e colocar, né, gente, colocar aquilo lindo da matemática. Essa aqui também é um sistema de equação, poderia fazer os gráficos onde se cruza, mas eu posso fazer o seguinte, multiplico esse aqui por menos 2, somo, tá bom, mas vamos ver se dá para fazer um jeito mais fácil? Vamos ver se dá para a gente fazer alguma coisa? Eu estou vendo que todos esses números são pares, então eu vou dividir tudo isso aqui por 2. Eu vou falar que 2x
mais 1y é igual a 10. Pronto, acabou o exercício. 2x mais 3y é igual a 18. A diferença desse para esse, que é de 8, essa diferença corresponde a quê? A 2y. E exercícios em muitos lugares onde exige a rapidez, essa rapidez gera do raciocínio, não da técnica, desculpa, não de regras, porque as regras demorariam mais tempo, e eu não tenho, às vezes eu tenho 2 minutos, 3 minutos para cada questão, então eu preciso ter raciocínio. Agora, este exercício, ele pode ser feito para uma... Estou vendo o nosso tempinho aqui. Esse exercício é qual dos grafos representa essa equação linear. Se é o ensino médio, eu já poderia ver quem é o coeficiente linear, quem é o coeficiente angular, né? Para o ensino fundamental, ele vai ter que fazer realmente, para isso, pares, né, gente? Eles vão ter que fazer... E o significado, o que significa esse ponto aqui, né? O que significa... Esse ponto significa que ele está aqui porque eu tenho um parzinho que está aqui, e esse meu parzinho é 0 e 1. E aqui é menos 1 e 0. O que significa? Significa que na equação que gerou essa reta, quando x for 0, o y é 1. Quando x for menos 1, o y é 0. E nessa aqui, a mesma coisa, né? Quando x for 0, o y é 2. Quando x for 2, o y é 0. E isso eu tenho que ver se é verdadeiro aqui em cima. O que eu tenho que colocar no lugar do x? O valor de x. Então, vamos colocar esse valorzinho de x, 0. Se eu puser 0 aqui, você concorda que meu y tem que ser quanto? Menos 2 para zerar? É, então não deu certo, já furou. Se eu colocar 0 aqui, quanto que eu tenho que pôr no meu... Se eu colocar 0 aqui, ó, x igual a 0, 0 aqui, se eu colocar 2 aqui, vai dar 4. Então, não dá 0. Então, esse também não funcionou. E se eu colocar este daqui, o que vai dar? Então, é em cima de pares, vocês vão pôr par, colocar o x lá, vocês podem colocar o x, achar o valor de y, ou colocar o x e o y, efetuar e ver se a resposta vai ser 0. O aluno vai mostrar que ele entende o que é construir. Porque se você dá isso, eles fazem isso. Agora, se você dá isso para voltar, quando você dá isso, ele faz ali, vamos fazer a construção disso. Então, ele fala assim, olha, cadê onde que está meu cursorzinho? Aqui, ó. Eu falo x e y, isso eles fazem. Se o x for 0, ele põe 0 aqui, aí ele fala o y igual a menos 2. Eles fazem isso. E se o x for 1, quanto que vai dar o teu? Se o x for 1, eu vou pôr 1 aqui, né? Eu vou pôr 1 aqui, vai ficar menos 1. Y igual a menos 2, então y igual a 1. Se for 1, é 1 com 1, né? Isso, falei certo? Se aqui for 1, vai dar menos 1. Com esse vai dar mais 1, então aqui vai dar menos 1, né? Então, menos 1 com menos 1, dá menos 2, que dá 0. Isso eles fazem, mas quando você fala para ele fazer este ponto, ver se pertence, parece que é coisa de outro mundo. É que quando eu estou gravando, gente, aqui, bem nesse pedaço aqui, eu não enxergo. Fica algo escrito da gravação, né? Então, eu perco essa parte. Eu não consigo ver o que está aqui, tá? Mas o caminho seria esse para a gente fazer. Eu tenho mais alguns exercícios que representam isso, e também nós sairemos por parte. E tem mais alguns exercícios aqui propostos. Esses 2 exercícios que estão aqui propostos, 3, eu vou colocar sim para vocês, mas eu vou fazer, então,
exercícios extras, vai aparecer assim só, exercícios extras da ADE. Fala ensino médio, que vai ter alguma coisa, acho que 2 lá do primeiro ano, mas vou pôr as habilidades que tem lá também, que é o ensino médio e do ensino fundamental. Esse ATPC, nós fizemos, então, como 2 ATPCs voltados para o ensino fundamental. O Fábio agora vai mostrar para vocês 2 ATPCs voltados para o ensino médio. Inês, eu preciso assistir todos? Não, você tem um número de ATPCs para fazer de acordo com a sua carga horária, é assim que você vai fazer. Nós falamos que tem, se você agora achar pertinente, interessante, queira assistir, tá lá. E se tiver alguma dúvida, estamos aqui para a gente pensar, resolver, falar, né? A gente está aqui juntos, tá bom, gente? A gente está aqui juntos. O que a gente precisar é só contar com a gente, tá bom? Muito obrigada e aproveite esses dias de descanso agora, né? Só que quando você vai assistir já acabou o descanso, então você já aproveitou, tá bom? Abraço, gente. Fiquem com Deus e fiquem em casa. Quando pode. Depois vamos todo mundo trabalhar lá, tá bom? Beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau.